Radiciação. A radiciação é a operação inversa da potenciação. Os elementos da radiciação estão indicados aqui, ó. Esse pequenininho aqui fora é o índice. O símbolo é chamado de radical. O que está dentro dele é o radicando e o resultado é a raiz. Bom, quando a gente fala em operação inversa da potenciação, significa que vai estar relacionado, né? Como eu faço para resolver essa continha, se é a operação inversa? Bom, eu preciso saber se é uma raiz aqui quadrada, né? Se é um 2, é quadrado, do mesmo jeito que a potenciação, né? Qual é um número que elevado ao quadrado vai dar 4? É o 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Então, é por isso que a gente fala que é a operação inversa. Vamos analisar, ó, o 2, que é a minha base, a base da minha potência vai ser a minha raiz, vai ser o resultado da raiz aqui, ó, tá vendo? O expoente é o mesmo do índice. O expoente e o índice são os mesmos. É ele que diz quantas vezes vai precisar multiplicar. O meu radicando é a minha potência, tá vendo? Então, é a operação inversa. Nós vamos ver alguns exemplos aqui. Aqui apareceu uma raiz de 25. Essa raiz não tem índice. Toda vez que aparecer uma raiz sem índice, significa que é o 2, que é uma raiz quadrada, tá bom? Então, aqui também vai ser uma raiz quadrada. A raiz sem índice é 2. Aqui, raiz quadrada de 25, quanto é? Então, eu tenho que me perguntar, qual é o número que quando eu elevo ao quadrado, porque o índice é 2, me dá 25? Qual é? É o 5, por quê? Porque 5 vezes 5 é 25. Então, aqui a resposta é 5. Aqui, qual é a raiz quadrada de 144? Qual é o número que quando eu elevo ao quadrado dá 144? Bom, 10 ao quadrado a gente sabe que é 100, então vai ser um número maior do que 10. 11 ao quadrado é 121. 12 ao quadrado, 12 vezes 12 é 144, então aqui é 12. Qual é a raiz cúbica de 125? Então, qual é o número que elevado à terceira potência, ao cubo, me dá 125? Como termina em 5, a gente testa o 5. Então, vamos ver. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, qual é o número que elevado 3 vezes dá 125? O 5. Então, a raiz cúbica de 125 é 5. Qual é o número que é elevado 3 vezes, elevado ao cubo, dá 216? Bom, a gente sabe que vai ter que ser maior do que 5, né? Vamos testar o 6? Vamos ver se será 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6, a gente sabe que é 36. 36 vezes 6, vamos ver aqui. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 3, 18, mais 1, 21. Então, deu 216. Então, qual é o número que elevado à terceira potência dá 216? É o 6. Raiz cúbica 216 é 6. Qual é o número que elevado à quarta potência dá 256? Quem será? O 6 não é, né? Vai ter que ser um número menor, porque o 6 elevado à terceira potência deu 216. Se eu multiplicar por 6 novamente aqui, vai dar um número bem mais alto. Será que é o 4? Vamos testar o 4. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, vamos ver? 64 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 6, 24. Mais 1, 25. 256. Então, é a raiz quarta. O número que elevado a 4 dá 256 é o 4. Nessa continha aqui, ó, 64 vezes 4, a gente poderia fazer, ó. 4 vezes 60 dá 240. E 4 vezes 4, 16. Também daria o 256 mais rápido, né, mentalmente. E aqui,
Quem é o número que elevado à quinta potência dá 243? Bom, também deve ser menor do que o 4. Vamos tentar o 3? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81 vezes 3, 243. É isso mesmo, é o 3, que 5 vezes. Então, raiz quinta de 243 é 3. E raiz sexta de 64? Nossa, que número que multiplicado 6 vezes por ele mesmo dá 64. Vou tentar o 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o 2. Tudo bem? Aqui, para calcular a raiz quadrada, né, essas raízes quadradas, se nós soubermos direitinho quais são os quadrados perfeitos, de cor, vai facilitar a nossa vida. Então, aqui, ó, a gente tem o 1, que é um quadrado perfeito. O 2 não forma quadrado. O 3 também não. O 4 é um quadrado perfeito. O 5 não. O 6 não. O 7 não. O 8 não. O 9. E assim vai. Como é que eu sei quem é quadrado perfeito? São os números que eu multiplico ao quadrado. Ó, 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, que é 4. 3 ao quadrado é 9. Então, esses são os que estão aqui, ó. Se eu continuar, 4 ao quadrado, 16, 5 ao quadrado, 25 e assim vai. É bom vocês saberem os quadrados perfeitos até o 200. Por quê? Porque fica fácil de achar a raiz mentalmente, né? Então, nesse caso, se eu sei aqui que 4 ao quadrado é 16, quando alguém pergunta qual é a raiz de 16, a gente sabe que vai ser 4. Então, é importante saber os quadrados perfeitos. Tudo bem? Para calcular a raiz quadrada. Também podemos calcular a raiz de um número decompondo em fatores primos, ou fatorando, né? Observe. Primeiro, a gente precisa lembrar o que são números primos. Por quê? Porque nós não vamos fatorar em fatores primos. Então, os números primos são aqueles que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Os primeiros números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23 e assim vai. 2 é o único número primo que é par. Então, nós vamos utilizar esses números para poder decompor, tá? Vamos lá. Para decompor, nós colocamos o número, passamos a reta e efetuamos várias divisões por esses números primos, certo? E do lado direito desse traço, nós vamos colocar apenas números primos. Então, nessa partezinha, só pode colocar números primos, em todos eles, tá? E vamos começar tentando sempre pelo menor. Então, a gente analisa se dá para dividir esse número, se dá uma divisão exata, se é divisível. Então, o 25, dá para dividir por 2, que é o primeiro número primo? Não, não vai dar exato. E por 3, que é o próximo? Também não. E por 5? Por 5 dá. Então, colocamos o número 5 e fazemos a divisão. 25 dividido por 5, 5. A resposta vem aqui para o lado esquerdo. Aí, vê de novo qual é o número primo que dá para dividir o 5. Vai ser o 5 novamente. 5 dividido por 5, 1. Quando a gente coloca 1 aqui do lado esquerdo, significa que a fatoração, a decomposição terminou. E nós podemos observar que o 25, ele pode ser escrito como 5 vezes 5, ou seja, 5 ao quadrado. Então, qual é o número que é ao quadrado da 25? É o 5. Então, quando a gente consegue fazer o parzinho aqui na raiz quadrada, a gente já tem a resposta, é o 5. Então, raiz quadrada de 25, 5. 144, vamos decompor. 144, dá para dividir por 2? Dá, porque ele é par. Sempre que for par, vai dar 2. Então, a gente coloca o 2 aqui, né? Deixa eu apagar aqui. Fica 2. 144 dividido por 2, a metade de 144, 72. Dá para dividir por 2 de novo? Dá, então coloco o 2 novamente. 72 dividido por 2,
36. Dá para dividir por 2 de novo? Enquanto for par, dá. 36 dividido por 2, 18. Por 2 de novo, 18 dividido por 2, 9. Tá vendo que as respostas eu vou colocando do lado esquerdo. E no lado direito, apenas números primos. E 9, dá para dividir por 2 de novo? Não, porque ele é ímpar. Qual é o próximo primo? 3. Por 3, dá? Dá. 9 dividido por 3, 3. 3, dá para dividir por 3 de novo. 3 dividido por 3, 1. Quando chega no 1, terminou a decomposição. O que a gente pode ver? O 144, ele pode ser escrito como sendo. Vamos fazer parzinhos de 2 em 2, porque pediu raiz quadrada. Então, ele é 2, aqui um parzinho, aqui outro parzinho. Esse parzinho precisam ser de números iguais, né? Que esse ano, por enquanto, a gente vai ver apenas as raízes exatas de números naturais. Então, 144 é 2 ao quadrado, que é esse aqui, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Então, se fosse, como nós estamos calculando a raiz, a gente tira esses parzinhos, né? Então, aqui sai o 2, aqui também é o 2 e aqui é o 3 que está, né? E aí, nós multiplicamos esses números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, nós tiramos os números que estão ao quadrado e multiplicamos, certo? 2 vezes 2 vezes 3, que deu 12. Então, a raiz quadrada de 144 é 12. Raiz cúbica agora de 125. Então, aqui não dá por 2, porque é ímpar, e também não dá por 3, mas dá por 5. Então, a gente coloca o 5 aqui. 125 dividido por 5 dá 25. 25 dá por 5 de novo. 25 dividido por 5, 5. Dá por 5 de novo. 5 dividido por 5, 1. Acabou. Nós temos que o 125... ele é 5 elevado ao cubo. Mas não é a raiz cúbica que eu quero? Então, qual é o número que é elevado ao cubo da 125? 5. Pode observar que aqui o grupinho é de 3 em 3. E quem que saiu fora do grupinho? O 5, porque é ele que está se repetindo. A raiz cúbica de 125 é 5. Agora, para facilitar, eu vou fazer só os grupinhos e multiplicar. Não vou nem escrever aqui o número como na forma fatorada. Então, vamos lá, 216, ele é par, então dá por 2, dá 108, é par por 2, vai dar 54, é par por 2, dividido por 2 deu 27, agora não é par, mas dá por 3, que é o próximo primo. 27 dividido por 3 é 9, 9 dá por 3, que é 3, 3 dividido por 3, 1, chegou. Eu quero o que de 216? A raiz cúbica. Então, eu vou fazer grupinho de 3 em 3. 1, 2, 3. Aqui, ó. Quem tá dentro desse grupinho? O 2. 3 em 3. Quem tá dentro desse grupinho? O 3. Aí, eu multiplico eles. 2 vezes 3, 6. Então, a raiz cúbica de 216 é 6. Agora, vamos fatorar 256 e fazer grupinhos de 4 em 4. É par, dá por 2. Metade de 256, 128. Dá por 2, que é par, 64. Metade de 64, 32. É par, dá por 2 de novo. 16. É par, dá por 2 de novo. 8. Metade de 8, 4. Metade de 4, 2. Metade de 2, 1. Acabou. Eu vou pegar grupinho de quanto? 4 em 4, porque é a raiz quarta. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 aqui, ó. Quem que está nesse grupo? O número 2. 1, 2, 3, 4. E aqui, o número 2. Aí, multiplica. 2 vezes 2, 4. Raiz quarta de 256 é 4. Aqui... não é par, então não dá por 2. Aqui fica por 3, isso, por 3 dá. Por 3 dá. Fica 81. Dá por 3 de novo. 27. Dá por 3 de novo.
9 por 3, 3, 3, 1. Aqui, eu quero a raiz quinta, então vou ter que fazer grupinhos de 5 em 5. 1, 2, 3, 4, 5. É o número 3, pegando tudo, né? Deixa eu melhorar isso. Isso, então, a raiz quinta de 243 é 3. E raiz sexta de 64? Eu nem deixei espaço para o 64 aqui. Por quê? Porque o 64 já estava aqui, ó. Ó, daqui para baixo, tá vendo? Deixa eu melhorar aqui, ó. Daqui para baixo. Eu quero raiz sexta. Quantos 2 tem do 64 para baixo, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a raiz sexta de 64 vai ser 2, porque ele se repetiu 6 vezes. Algumas informações importantes. Por exemplo, aqui, 243 dividido por 3. Se você não sabe de cabeça, faz a continha de divisão. O resultado vai ser aqui, vai vir aqui. Outra coisa, e se dentro do meu grupinho tiverem números diferentes? Aí a raiz não vai ser exata. Nós vamos aprender mais para frente só, num outro ano, tá bom? Não se preocupem com isso por enquanto. Então, agora nós vamos ver uma situação em que podemos utilizar a radiciação. Na escola onde Carlos estuda, será construída uma horta. Observe o que a diretora da escola disse. Nossa horta vai ter formato quadrado e ocupar uma área de 36 metros quadrados. Então, tá aqui, né? É um quadrado, vai ocupar 36. Então, esse espação todo vai ser 36 metros quadrados. Quantos metros deverá ter cada lado da horta? Esse é um problema comum, que tem o valor da área e quer saber a medida do lado, tá? Então, aqui, para a área quadrada dar 36, quanto vão ter que ser os lados aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 6. Então, qual é o número que ele mesmo dá 36? Essa pergunta é a raiz de 36. Qual é a raiz de 36? 6. Tudo bem? Então, esse 6 metros vai ser a medida do lado. Esse é um probleminha bem comum, tá? Aparece a figura de um quadrado com a área interna e quer que vocês descubram a medida dos lados. Resumindo a radiciação, aqui ela é a operação inversa, né? Da potência. Raiz quadrada de 1 é sempre 1, porque 1 ao quadrado é 1. Raiz quadrada de 0 é sempre 0. A gente pode resolver fatorando, para calcular a raiz fatorando. Raiz quadrada de 4, ó. Aqui não tem 4 quadradinhos. Raiz quadrada de 4 é 2, porque olha os lados, 2 vezes 2. Raiz quadrada de 9 é 3, porque é 3 vezes 3. Raiz quadrada de 16 tem 16 quadradinhos, é 4, porque é 4 vezes 4. E assim vai, né, de 64. E aqui tem alguns exemplos. Tudo bem?